Agradecemos aqui a presença de todos, uma alegria encontrá-los novamente, depois de um breve período que, né, ficamos sem os almoços, mas tivemos outros eventos e estamos aqui novamente aqui no terraço, que é praticamente aqui a casa do CVG, né? Vou dar um recadinho aqui do Márcio, nosso presidente. Ele, de ontem para hoje, passou mal e está, né, se recuperando, pegou dengue. Hoje em dia, você pode escolher qual bactéria que você quer ter, né? É dengue, chikungunya, é covid, e ele foi premiado de ontem para hoje com o dengue. Infelizmente, não poderá vir e pediu para dar as boas-vindas aqui em nome dele. Gostaria de agradecer a presença aqui das autoridades do nosso mercado. Fernando Simões, diretor do Sindiceg São Paulo. Felipe Souza, Country Share da MDRT Brasil. Álvaro Fonseca, mentor do Clube de Corretores de São Paulo. Augusto Esteves, presidente da UCS. Marcos Mota, mentor do CCS de Osasco e região. Edson Calheiros, presidente do CVG do Rio de Janeiro, obrigada aqui pela presença aqui. Rodrigo Matos, da superintendente regional da Escola Nacional de Negócios e Seguros. Nossos conselheiros hoje aqui nós temos o Paulo Menberg, que também é fundador, Dilma Bantim, Marcos Kobayashi e Ronaldo Megda. Gostaria de agradecer também de maneira especial a nossa imprensa especializada, que sempre nos acompanha e nos apoia. Para cumprir uma formalidade muito rapidamente, eu vou pedir alguns segundos de vocês que a Joana, nossa diretora administrativa financeira, ela vai fazer só uma finalização da assembleia que nós tivemos agora, um pouco antes do almoço. Tá bem? Muito obrigada. Bom dia a todos. Informo que as contas do ano fiscal de 2023, como rege o estatuto, são analisadas mensalmente pela diretoria e foram aprovadas pela Comissão Fiscal em reunião realizada em 13 de setembro, refletindo rigorosamente a situação financeira e patrimonial do CVG São Paulo. Todos os documentos permaneceram arquivados na sede pelo período determinado em lei, à disposição dos associados e órgãos públicos em geral. Muito obrigada. É isso, obrigada, Joana. E agora eu passo para o Renato, que é nosso diretor de Relações com o Mercado, para lhe dar início ao evento propriamente dito. Obrigada. Boa tarde, bom dia, né? É muito bom ver a nossa casa cheia mais uma vez. Eu sempre digo, né, que aqui esse evento do CVG é feito no Terraço Itália, porque as fundações são muito boas, porque o peso deste mercado segurador que está aqui hoje, se não fosse muito bom, provavelmente o alicerce não ia dar conta. Então, muito bem-vindos. É uma alegria muito grande a presença de vocês aqui. Como a Lúcia disse, por falta de agenda, esse ano foi um ano muito corrido, muito complicado para todos. Então, nós não conseguimos fazer um almoço no primeiro semestre, mas fizemos 2 eventos de café da manhã, esses eventos estão sendo muito bem vistos, né, pelos mercados, que a gente fala de coisas mais técnicas, faz mais entregas para o mercado. Então, esses eventos também estão sendo muito bacanas. Deixa eu pegar aqui a minha fala. Bom, feito isso, eu gostaria de fazer a primeira formalidade, e provavelmente vai ser a única formalidade que me compete, que é entregar a placa de benemérita para a mais nova associada do CVG, a Austral Ri, por favor, na presença da dona Gisele Guimar, é isso? Gisele Guimar,
vem aqui para receber a placa de benemérita associada do CVG São Paulo. Gisele, por favor. Boa tarde a todos. Em nome da Austral, está muito feliz, muito honrada em poder participar do grupo. Espero que a nossa entrada gere muito mais energia, que a gente consiga atuar junto com trocas importantes para o nosso setor, que a gente possa colaborar com troca de experiência e trazer muito mais energia, foco e bons negócios para todos, com muita qualidade. Espero que a gente esteja cada vez mais participativo junto com vocês. Muito obrigada. É isso, gente. É o CVG São Paulo, cada vez crescendo mais, trazendo mais beneméritas para o nosso time. E, logicamente, isso, quanto mais beneméritas se associam a gente, mais a gente tem condições de devolver para o mercado coisas boas. Então, muito obrigado à Austral. Bom, falando um pouco agora do CVG, né? O CVG, além é muito mais do que os almoços e os cafés da manhã, né? O CVG é network e o CVG é educação também. E isso é uma coisa que nos orgulha muito. Então, o CVG ele tem muitos cursos que certamente vão ajudar o mercado segurador a cada vez mais se profissionalizar, principalmente quando a gente está falando de seguros de vida, né, que é uma parte, né, uma linha dos seguros que está cada vez mais em voga no mercado. O nosso mercado de vida vem, ano a ano, aumentando a sua arrecadação, tendo mais participação no mercado de seguros, mais players entrando nesse mercado, fazendo com que os nossos produtos sejam mais dinâmicos e que tenham mais apelo aos nossos consumidores. Então, o CVG São Paulo, ele tem vários cursos rodando. Nós encerramos recentemente aqui uma vaga de sinistros voltado para a questão do direito, e nós estamos fechando agora uma turma para capacitação técnica em risco de pessoas. Esse curso é extremamente interessante para todo o nosso mercado. Eu queria dizer aqui também que nós temos presente hoje aqui Marcelo de Figueiredo, que é um colaborador muito antigo do CVG, mais de 20 anos participando aqui com a gente, e ele é o mentor desse curso de capacitação técnica em riscos pessoais. Então, convido vocês todos a conhecer esse curso e se inscrever nele, que certamente vai fazer uma diferença na vida das pessoas. Bom, infelizmente, né, o Márcio não pôde estar presente, mas eu não poderia deixar de dizer para vocês a grande novidade do CVG esse ano. Eu vou procurar meu óculos, que está aqui, porque senão eu não consigo enxergar. E agora é um pouquinho de leitura. Então, vamos lá. O CVG São Paulo acaba de lançar o Prêmio Seguro Paulista. Esse prêmio ele foi criado para valorizar e reconhecer o trabalho dos profissionais da linha de frente das seguradoras, que atuam no atendimento aos corretores de seguros, assessorias e plataformas no estado de São Paulo. A premiação inédita será realizada a partir da indicação dos profissionais pelas seguradoras associadas, e a votação online a esses profissionais serão feitas pelos corretores de seguros, assessorias e plataformas do Brasil inteiro. Já eu explico um pouquinho essa dinâmica. Gente, a gente costuma ver no mercado, muitas vezes,
esses prêmios dados às seguradoras, né, dado a executivos das seguradoras. O CVG, com a nossa bandeira esse ano, é integrando o nosso mercado. E nós achamos que aquela pessoa, o account, o gerente comercial, o gerente de contas, que está diretamente ligado ao corretor, é a pessoa, é o motor, é a mola propulsora do nosso mercado. E nada mais justo que a gente homenagear esses profissionais pelo desempenho realizado durante o ano. E o mais importante disso tudo é que quem vai eleger esses profissionais são os corretores de seguros. São aqueles que recebem, né, diariamente esses corretores, esses profissionais nas suas corretoras, nas suas assessorias, nas suas plataformas, que desenvolvem estratégias de negócios, que desenvolvem novos processos de vendas e conseguem atingir o maior número de pessoas nas suas carteiras. Então, como é que vai funcionar esse prêmio? Nesse ano, nós teremos 4 categorias. A primeira categoria, que é o gerente comercial. Eu vou chamar de gerente comercial aqui, tá, gente? Mas vamos tratar isso todo como o account, que é a linha de frente da seguradora. O gerente comercial de seguros de vida, o gerente comercial de seguros de vida em grupo, gerente comercial de saúde e odonto e um apoio operacional. E por que surgiu essa figura, né, do apoio operacional? Muitas vezes, sem esse apoio, o gerente comercial não consegue fazer o atendimento a toda a sua grade de corretores. E ele precisa ter um apoio. E nós consideramos que essa figura é uma figura de grande importância no nosso mercado e também merece ser homenageada, ser premiada e ser reconhecida como o nosso mercado precisa. Então, como é que vai ser, como é que é a dinâmica disso? As seguradoras, elas vão indicar um profissional para cada uma das categorias. Quando eu digo seguradoras, são, logicamente, as seguradoras que são associadas ao CVG São Paulo. Então, cada seguradora associada ao CVG São Paulo pode indicar um profissional que atua no seguro de vida individual, um profissional que atua no seguro de vida em grupo, um profissional que atua no saúde e odonto e um profissional de back-office. O CVG São Paulo vai fazer uma grande divulgação e também fornecer às nossas seguradoras associadas material de apoio para que os comerciais e toda a equipe de vendas faça aí a sua boca de urna, que faça... tá aqui, ó. Que faça a sua boca de urna, né, que incentive os seus indicados a buscar cada vez mais a votação desses corretores. Os corretores, eles votarão um voto por corretor. Então, não adianta o corretor votar ele, votar o sócio dele, votar a pessoa que atende, não. É um corretor por voto em cada uma das categorias. Deixa eu ver se tem a data aqui. 1/10. 1/10, nós faremos a divulgação desses formulários para que os corretores possam fazer a votação. E aí, depois disso, os 3 mais bem votados em cada categoria passam para o segundo turno. E aí a gente vai ver uma campanha política bem forte, né? Só não pode cadeirada, tá, gente? Cadeirada não pode dar cadeirada no amiguinho, cadeirada, murro, essas coisas não pode, tá desclassificado, né? E aqui um modelo, né, da máscara que nós vamos disponibilizar para as seguradoras, para que elas possam ajudar os seus escolhidos a fazer esta campanha política. Bom, os 3 mais, eles vão para o segundo turno. E esse processo se repete. Okay? Então, os corretores agora passam a votar nesses 3 mais votados em cada uma das categorias. Bom, a votação vai se encerrar
no dia 29 de... Volta lá. Aqui. E você até anotou aqui para mim, né, Lúcia? Eu falei que não precisava e acabei fazendo bobagem aqui. Bom, então, o segundo turno é do dia 30/10 a 15/10, e 15/11, e os finalistas, os 3 finalistas, serão convidados a participar da festa de final de ano do CVG São Paulo, aonde nós divulgaremos os grandes ganhadores do Prêmio Seguro Paulista do ano de 2024. Todos os executivos serão convidados, com acompanhante, então a gente vai fazer uma festa muito bacana, e cada um vai receber, logicamente, um belíssimo troféu que está sendo construído com muito carinho, e logicamente, que a mídia especializada vai estar em peso lá para poder dizer para o nosso mercado, né, quem são esses profissionais que estão sendo tão valorizados por aqueles que eles atendem no dia a dia. Então, esse vamos dizer assim, é a grande entrega do CVG São Paulo para esse ano, e nós acreditamos que vai ser um grande sucesso, e já estamos até planejando quais categorias nós vamos colocar para o ano de 2025, né? Aumentar um pouquinho as categorias e cada vez mais fazer com que essa premiação ganhe corpo e seja uma referência no mercado segurador brasileiro. Bom, o regulamento, gente, ele não vai estar no nosso site ainda. Nosso site está em fase de finalização, mas todos que quiserem o regulamento, é só solicitar lá no nosso CVG São Paulo, cvg@cvg.org.br, que a gente encaminha todo o regulamento para vocês, ok? Bom, gostaram da novidade, gente? Muito bom. E agora nós temos uma novidade quase que tão boa, né? Hoje é um dia muito especial, que nós vamos fazer esse talk show voltado para uma das nossas mais antigas e queridas beneméritas. Hoje nós vamos falar diretamente com o pessoal da Bradesco Seguros, que está sempre conosco, que nos ajuda sempre que a gente precisa, e nada mais justo que, neste momento em que o mercado segurador vive essa pujança tão grande, nós trazemos o pessoal do Bradesco Seguros para a gente debater esses assuntos que são tão importantes para o nosso dia a dia. Então, dando continuidade, nada melhor do que chamar nossos palestrantes de hoje para o bate-papo com vida, no formato de talk show, estilo mais intimista, mais próximo, que a gente pode olhar no olho da pessoa, né? Isso é muito importante. Então, gostaria de chamar aqui José Pires, diretor comercial da Bradesco Vida e Previdência, e Anderson Mundim, superintendente sênior de negócios na Bradesco Vida e Previdência. Eu trouxe alguns dados aqui, não mais do que 3 ou 4 slides, mas é só para a gente abrir aqui uma discussão, e aí depois o Álvaro vai comandar aqui, o nosso Renato vai comandar aqui um bate-papo para a gente poder trocar algumas ideias, né? Então, são números apenas, e aqui não são números do Bradesco, evidentemente, são números que nós trazemos do mercado, número que nós trazemos do nosso país, só para que a gente contextualize aqui durante essas 40 e poucos minutos que acho que vai dar o tempo total aqui de conversa, né, Anderson? Para a gente se fixar neles e conversarmos a respeito, né? Acho que pode seguir de maneira... Ah, está aqui comigo? Ok, obrigado, Lúcia. Já está aqui comigo. Então, vamos lá. O que o IBGE diz para a gente, né? Nós temos lá 215 milhões de brasileiros, nós temos em 4 meses por volta de 485 mil óbitos, né? Lembrando aqui que a pandemia puxou um pouquinho para baixo a expectativa de vida do brasileiro, mas também despertou a questão da necessidade de coberturas no aspecto de seguros em vida, ou mesmo da sua
do seu capital segurado no momento que acontece algo mais grave. Tem um número aqui também bastante relevante ainda, 7% praticamente da nossa população ativa está sem um emprego. E eu estou trazendo esse dado porque no decorrer dessa conversa eu vou falar muito de assistências que nós podemos trazer um pouco mais de maneira explícita como proposta de valor para a sociedade como um todo. E aí, olhando mais um pouquinho aqui dados da nossa indústria, o som tá bom aí, Renato, tá legal? Trazendo um pouquinho de dados da nossa indústria, o nosso faturamento hoje está em torno de 0,6% do PIB. Quando a gente olha para mercados um pouco mais desenvolvidos, e eu tive agora há poucos dias num debate onde tinha lá 70 países falando um pouco de seguros de vidas, de assistência, de previdência, você encontra alguns países que têm quase 10 vezes esse indicador de volume de seguro de vida emitido. Então, isso mostra para a gente, de maneira muito clara, o tamanho da oportunidade que nós temos no Brasil, o quanto que esse mercado está pujante e crescendo rapidamente no Brasil, mas o tamanho da oportunidade que nós temos. Quando a gente olha ainda para a quantidade da população que poderia ter um seguro de vida, apenas 17% das pessoas possuem um seguro. Lembrando que mais de 80% das pessoas que nos cercam da porta para fora não têm um produto que lhe dê uma cobertura caso aconteça alguma coisa na caminhada de sua vida, né? Ou mesmo no momento ali de uma cobertura um pouco mais complexa. Essa indústria pagou mais de 3,5 bilhões de coberturas de seguros de janeiro até março, em um trimestre. Se nós analisarmos isso aqui, eu estou falando de mais de 12 bilhões de devolução dessa indústria para a sociedade. É muito dinheiro em qualquer lugar do mundo. E aqui uma tremenda oportunidade, né? É um negócio que cresce mais de 16% ao ano. Então, isso mostra o quanto que essa indústria vem amadurecendo, vem gerando oportunidades, mas o quão grande é o desafio que nós, como pensadores desse negócio, como articuladores e pessoas que geram o comportamento na sociedade, ou têm essa responsabilidade, o tamanho da oportunidade que nós temos aqui, né? O Brasil tem mais de 7,5 milhões ao todo de pessoas desempregadas, né? 30 milhões de trabalhadores são autônomos, e no decorrer da nossa conversa a gente vai entender um pouco por que eu trouxe esses números. Como que esses números conversam com o novo modelo de oferta de seguro de vida, com os novos produtos de seguro de vida. E aqui uma primeira particularidade, outro dia, Renato, o meu filho chegou em casa e falou: pai, hoje eu contratei um seguro de vida. E aí foi tão legal que eu contratei o seguro de vida que a empresa me ofereceu, mas eu também contratei um seguro de vida adicional ao que a empresa ofereceu. E eu perguntei para ele: me conte como é o seu seguro de vida. E ele me falou de 5, 6 assistências em vida, um garoto de 25 anos. E aí eu perguntei para ele qual que é o valor da garantia básica, né, do seu seguro. Pai, isso eu não olhei ainda. Mas eu sei que se eu perder o emprego, eu vou receber 6 meses de salário. Eu sei que se eu perder a renda, eu não vou ter problema financeiro, porque eu vou continuar tendo um benefício. Se eu quiser uma segunda opinião médica, eu vou ter. Olha, pai, se eu tomar uma a mais no bar, tem um motorista amigo que pode me levar para casa. E olha que legal, sabia que eu posso até perguntar uma segunda opinião médica dentro do meu seguro? Ele me contando. E eu perguntei de novo: mas qual que é a sua garantia básica, né? Ele falou: não, isso eu não vi ainda, mas eu vou olhar, assim que chegar eu vou dar uma olhada nisso também. Então você vê que o modelo de observar o produto, de perceber o produto, e eu digo isso até com certo constrangimento, porque durante mais de quase 30 anos da minha vida eu fiz a abordagem da oferta de seguros falando das garantias básicas. E aí eu sempre percebia que eu tinha que assassinar alguém para entregar o benefício. E esse novo modelo, essa nova abordagem, eu converso com o ciclo de vida da pessoa, com a trajetória de vida do indivíduo,
com os momentos e com os medos que se tem um garoto de 25 anos ou um pai de família de 35 ou de 45, que muitas vezes o seu pior bicho embaixo da cama é a perda de uma renda, seja ele profissional CLT ou um profissional liberal. Isso conversa com o nosso comportamento, senhores, enquanto construidores desse mercado e dessa nova abordagem de produtos e de processos e de entrega de benefícios. Então, entendo que aqui a notícia ela pode não ser boa, a gente gostaria de ter um país com desemprego zero, a gente gostaria de ter pessoas no mercado informal por uma decisão e não por uma necessidade, por uma escolha dela, mas dado o mercado onde nós atuamos, o papel do corretor de seguros, o papel das seguradoras precisam ser repensados para a gente estar muito mais presente na trajetória das pessoas. E, obviamente, também, né, Paulo, nos momentos em que as pessoas têm sinistros mais agudos. E aí, nós vamos olhar um pouquinho, observando esse comportamento, quais eram os medos, quais eram os anseios, quais as principais perguntas, né? E nós observamos o comportamento do nosso país, olhamos o comportamento da América Latina através de uma pesquisa feita pela LINRA. A LINRA é uma autarquia americana que congrega pesquisa com clientes de mais de 700 seguradoras no planeta, certo? Com mais de 100 países ali envolvidos. E aí nós tiramos algumas fotografias do comportamento desses clientes aqui para nós na América Latina e no Brasil. Quando a gente pergunta quais as suas expectativas, quais os seus medos, o que te faz parar para ouvir o corretor, o que te faz parar e falar assim, olha, esse negócio pode entrar dentro da minha casa, pode dormir com os meus filhos, ou lá com a minha família, pode habitar o meu ambiente e pode resolver um anseio, né? Quais os principais medos que nós encontramos nessa sociedade? E aí, quando a gente fala de previdência, um tema que a gente fala tão pouco, né? Num país que a média de aposentadoria é inferior a 2 salários mínimos e que mais de 90% das pessoas gostariam de se aposentar e só trabalhar por opção e não por necessidade. Mas apenas 10%, eu estou aqui arredondando números, mas por volta de 10% da população contrata um plano de previdência. E aí eu me relaciono durante anos com um cliente, muitas vezes no mercado de patrimonial, que tem que ser feito mesmo, que é importante e é muito bom e eu tenho. Me relaciono em grandes riscos, em pequenos riscos, em seguro do automóvel, em seguro da casa, e eu vejo o meu cliente mudando de faixa etária, e eu muitas vezes não trago uma abordagem de benefícios que conversem talvez com os maiores medos que nós vamos encontrar aqui. Vocês vão observar que, invariavelmente, Renato, até acontece o medo de perder o patrimônio. Mas os maiores medos das pessoas estão ligados ao zelo familiar ou com uma cobertura de seguro-saúde, no caso aqui, que não é a pauta do dia, mas é absolutamente importante. Então, observe os senhores que nós estamos num momento de transformação e que, se nós não ficarmos atentos, nós vamos começar a nos desconectar daquilo que as pessoas de fato querem conversar, têm interesse em conversar, têm os seus anseios já aqui citados, e a gente pode estar fazendo uma abordagem comercial diferente daquilo que de fato coloque a pessoa na nossa frente. Então, a maior preocupação, evidentemente, aqui na aposentadoria é a preocupação financeira. E olha que interessante, a preocupação na aposentadoria é maior entre as mulheres do que os homens. Aos meus amigos do sexo masculino aqui presente, a probabilidade das vossas cônjuges serem viúvas é muito maior do que nós sermos. Então é natural que as mulheres elas têm de fato esse anseio, porque é um ambiente familiar que elas carregam
de maneira muito forte essa dor. Então, para esse público, faz todo o sentido quando você tem uma abordagem de segurança familiar. Ninguém aqui está falando de se aposentar com R$100 mil por mês. Eu estou falando de aposentadorias comuns, de complementos de R$2 mil, de R$1.000, de R$1.500, de R$3.000, de R$5.000, que atende 60%, 70% do seio familiar hoje no Brasil. Essas mulheres estão contidas nas carteiras dos senhores, carregam essas dores, e talvez aqui eu não o farei, né? Talvez alguns de nós aqui nunca tenha feito essa abordagem, Renato, mas eu não vou pedir para levantar a mão, prometo. Depois, quando a gente abre um pouco mais essas preocupações, né, e aqui a gente coloca numa escala das mais importantes para menos importante, então vem lá, né? Eu vou pedir depois para que o Anderson e o Janderson e o Bruno, né, eles vão ter essa apresentação, Renato, com você, e você, por favor, socialize com todas as pessoas que estão aqui presentes, todos os grupos que você achar que é necessário. Porque é uma leitura que eu não farei aqui no detalhe, mas é muito importante, porque isso aqui é o seu cliente te falando assim, ó, se você conversar isso aqui comigo, eu vou parar para te ouvir. Porque aqui você está falando de analgésicos que curam sintomas que me são caros, né? Então, ter dinheiro na aposentadoria dói na casa de qualquer um. Manter o sustento, e você vê que ali está citado uma questão básica, Álvaro. Mas as pessoas, a sociedade que nós estamos contidos, tem essa dor, tem essa preocupação. E depois tem algumas aqui muito importantes e vocês vão poder ter o conhecimento através do material que eu vou mandar para vocês. Mais uma vez, citando aqui as mulheres carregam uma... Se nós tivéssemos aqui uma maneira de medir os receios, os das mulheres é um pouco acima dos homens em relação aos seus dependentes, né? Não nos é surpresa, porque aqui aparece muito o papel de mãe, mesmo a mãe empresária, a mãe corretora, a mãe profissional autônoma, a mãe profissional liberal, a mãe CLT, mas ela tem mais essa dor do que nós homens. E aqueles que possuem o seguro de vida, olha que interessante, né? Estão preocupados com os dependentes. Parece uma coisa muito óbvia, mas isso aqui é um tremendo de um argumento para a gente conversar com as pessoas. Porque o pedaço que não é que ele não tem interesse, mas me ensinaram há poucos dias, e eu quero dividir com vocês algo que vai me ser caro para muito tempo. Me ensinaram que a primeira maneira de convencer alguém é educar, é ensinar. Porque a partir do momento que a pessoa tem o conhecimento, ela tem a leitura real da necessidade. Então nós temos 83% de uma sociedade esperando uma abordagem educativa para estar conectado com você. E aí, eu deixo aqui uma pergunta, né? Imagina se um pai de família quer ser o cliente, ou o cliente das pessoas, ou dos corretores que nós aqui representamos enquanto entidades de classe, certo, Renato? Imagina se um cliente perde o emprego ou perde o poder de construir renda por uma patologia, e você, como profissional, se coloca dentro da casa dele e gera o sustento necessário ali. Que tipo de sentimento que esse indivíduo vai ter pela pessoa que lhe provocou essa situação? A tendência é que esse indivíduo se conecte com você numa escala de tempo muito mais longa e que ele vai falar de você e desse serviço que você prestou a ele. É o médico que te operou, Paulo. Eu vou citar aqui porque você está com a muleta e você deixou de sentir dor, né? Talvez você esqueça a dor, mas você não esquece a pessoa que te ajudou. É assim com a nossa indústria também. E aí, partindo aqui para os slides finais, nós temos essa mesma visão da questão do seguro de vida, né? Olha para você ver como aparece, como é uma pesquisa com todos os nichos de clientes.
Eu não sei exatamente quanto custa, mas eu sei que está na hora do almoço, não é tanto digestivo falar desse ponto, mas quanto que custa um plano funerário? 30, 40 reais? 25? Mais ou menos isso? Mais ou menos? Estou muito fora? É por aí, né? Ok, 20 reais. Né? Vamos fechar pela média. O indivíduo mal sabe que ele pode contratar um seguro de vida que dá todas essas coberturas e assistência que eu falei, ainda leva o seguro funeral para ele, para a família extensiva, às vezes por 20, 25 reais. Esse cliente está lá na nossa carteira, esse cliente está aí fora, dentro das fábricas, das padarias, dos açougues, dos supermercados, dentro da sociedade, e a gente precisa despertar esse indivíduo para buscar adquirir esse produto. Mas, Pires, para o corretor não é oneroso ter um produto que tem um ticket de entrada baixo, né? Talvez sim, mas se ele for vendido com outros produtos que você já atende, daqui a pouco você faz uma carteira e no mês do 25 vem o de 50, vem o de 100, vem o de 500. Né? Muito bem. Depois aqui, acho que esse é meu último ou penúltimo slide. Tem um detalhe muito interessante nessa pesquisa, repito, essa pesquisa é da Linha, e ela traz um pouquinho do olhar aqui nas nossas tarjas amarelas, o produto que é vendido através de um assessor, de um corretor, de um assistente financeiro, né? Ou aquele cliente que não possui o assessor financeiro. Eu trouxe esse slide para vocês verem o quanto que o papel do corretor ele é importante e decisivo e vai continuar sendo. Por isso que o nosso modelo para essa indústria no Brasil, ela não pode, Renato, em hipótese alguma, deixar de passar pela mão do profissional corretor de seguros. Né? E se eu tirasse aqui os 4 ou 5 itens que eu escolhi na pesquisa para trazer, mas tem um que me chama muito a atenção. Quando a gente pergunta para esse cliente entrevistado, o valor da sua cobertura está adequado? Olha para você ver que o papel do corretor ali, ó, ele salta aos olhos. Por que eu estou dizendo isso para os senhores e aí eu encerro? Certo? Opa, acho que parou. Ok. Porque, meus amigos, e aqui eu não vou fazer nenhum juízo de certo ou errado, né? Mas nós temos um desafio no Brasil que, na minha opinião, na minha modesta opinião, ele é muito relevante. Tem novos entrantes nessa indústria ofertando seguros de vidas. E eu aqui não vou citar nomenclaturas, porque eu acho que é desnecessário. Mas é muito comum alguns modelos de negócio, sobretudo ligados a áreas financeiras, que antes te ligava te ofertando um CDB, uma debenture, um produto de investimentos, uma LCI, uma LCA, um produto de investimento dentro ou fora do Brasil, enfim. Te ligava ofertando investimentos, Renato. Agora, esse mesmo profissional, ele te liga te ofertando investimentos, previdência e seguro de vida. Outro dia eu fui convidado por uma dessas empresas para um painel. E eu me preparei exaustivamente porque eu achei que eu ia chegar lá, Paulo, e eu ia ser sabatinado de tantas perguntas sobre investimentos financeiros. Uma vez que naquele momento, isso não faz tanto tempo, eu também estava representando um departamento no Bradesco, que é o departamento de gestão de passivos, que é o departamento de investimentos. E eu estudei exaustivamente, né? Se era o mercado de capitais que era o momento, se era o mercado de renda fixa, se era multimercados, se era fundos de terceiro ou ESG, se era produtos de tesouraria. Eu fiz assim, eu passei alguns dias estudando. E aí eu fui lá para participar do debate, Álvaro, que ocorreu num sábado, numa manhã inteira. E para minha surpresa, eu não tive uma única pergunta de investimentos financeiros. Todas as perguntas que esses profissionais me fizeram foi como a gente tem que fazer para mostrar para o cliente que ele precisa comprar um seguro de vida para proteger o patrimônio da família dele. Esse profissional não está entrando apenas no mercado. Esse profissional está entrando na sua casa.
como profissional da indústria de seguros. E se nós, enquanto corretores, e isso não é ruim, tem mercado para todos, mas vai ter um agente novo ofertando produto para o seu cliente, se você não abordar e proteger a família desse cliente da maneira adequada, numa visão de 360, e que cuide dessas dores que vocês vão ter o material aí para olhar com mais carinho, tá bom? Então, esses 15 minutos eu só quis aqui trazer essas reflexões, e muito distante aqui de dar qualquer aula ou etc. Eu só estou trazendo algumas leituras que me pareceu interessante e eu achei honesto dividir com vocês no nosso almoço, tá bom? Muito obrigado. Eu não sei onde eu fico agora. Qualquer uma dessas duas cadeiras. Qualquer uma das duas. Então, Anderson, você vai ficar ali porque eu vou ficar. Bom, gente, nós vamos dar início aqui a um bate-papo. A ideia aqui é que a gente realmente converse sobre os temas que a gente vem falando até agora. Lúcia, como é que vai estar o... Para não matar o pessoal de fome, como é que a gente está no... Então tá bom. Então, gente, olha só, fiquem tranquilos. Eu sei que está com fome. Terça-feira, 1h25, a gente já vai começar a fazer o serviço do almoço. Mas eu peço encarecidamente, presta atenção na gente também, que é bom. Vai ser bem educativo, tá bom? Meu papel. Cadê meu papel? Espera aí que eu vou trazer. Você quer as perguntas? Tava aqui as perguntas, elas sumiram. Lógico. Tem uma colinha aqui, porque senão a gente começa a inverter, né? Nessa idade a gente não pode confiar muito na memória, né? Aí já começa a fazer muita bagunça. Bom, eu tenho aqui um rol de perguntas que eu gostaria de destinar a primeira para o Pires. Pires, o que faz do seguro de vida um produto tão relevante em tempos de incerteza econômica e instabilidade social como que vivemos nesse momento? Legal. Renato, eu acho que a gente está lidando hoje com 5 ou 6 gerações diferentes quando a gente vai ao mercado ofertar um produto. Então, eu acho que o nosso principal papel é distinguir de maneira muito clara que faixa etária que eu estou abordando, porque vai ser diferente essa abordagem. Mas, num contexto geral, o ponto mais importante que eu vejo hoje no seguro é óbvio que a garantia básica, como eu já disse aqui, ela é super importante, ela é muito importante, mas eu acho que nós estamos saindo para uma nova fase, né? Então, quando você olha para a indústria, a gente vem apostando muito, e eu percebo isso nas congêneres, inclusive que estão aqui muito bem representadas, eu vejo uma reflexão muito grande na questão das assistências. E tem uma curiosidade que eu não disse aqui agora na abertura, a cobertura por seguro-desemprego foi a mais acionada no Brasil no primeiro semestre. Então você vê que há uma porta de entrada para uma conversa que ela acontece na vida das pessoas, né? E eu acho que a gente tem que estar preparado para essa nova abordagem. E tem uma geração, que talvez seja a minha geração, que é óbvio que ninguém aqui quer estar desempregado ou romper um contrato. Não é disso que eu estou falando. Mas quando eu olho para uma geração um pouco mais madura, eu vejo o seguro de vida como um aliado muito importante na sucessão e na proteção patrimonial. Por exemplo, né, acho que a lousa aí dá para continuar, né? Podemos continuar, acho que. Ok. Então, olha que interessante. Quando você olha para o Código Civil brasileiro, e é importante a gente entender isso, né? No meu caso, e na maioria dos brasileiros, que sou casado com regime de comunhão parcial de bens, metade dos meus bens é da minha esposa, ela é minha meeira, certo? A outra metade, né, 25% eu tenho que atender a legítima e 25% eu faço o que eu quero.
Só que quando você faz isso na vida real, e eu estou falando isso inclusive do meu exemplo, eu estou escrevendo o meu testamento, e é verdade que eu estou falando para vocês, né? Eu falei, cara, mas está faltando um pouco de dinheiro aqui. Certo? Poxa vida, eu descobri que o meu inventário vai custar uma grana que se eu bobear não vai estar disponível para a família para fazer o inventário. Eu vou perceber que em determinado momento eu posso colocar as pessoas que eu mais amo e que conviveu comigo 40, 50, 60, 70 anos, eu deixei em apuros. Então o seguro de vida ele tem essa abordagem de proteção do indivíduo, da família, da trajetória do indivíduo, mas também da entrega de quando você não estiver mais aqui, para que isso esteja feito da maneira mais adequada possível. Eu acho que mais adequado que isso num produto é muito difícil. É verdade, Pires. Você sabe que, escutando você, eu remeti um pouco no passado, né? Eu atuo há 30 anos com seguros de vida e eu vi um pouco da mudança que a indústria do mercado de seguros de vida teve. Né? Nós saímos lá de poucas coberturas, depois a inclusão das assistências, depois a inclusão de coberturas mais flexíveis, entrou o Life, enfim, o mercado foi se modernizando ao longo do tempo. E aí esse novo método, esse novo modelo de vender um seguro de vida, que é baseado numa necessidade do nosso cliente com relação a questões de inventário, a questões de divisão patrimonial, de blindagem patrimonial. E aí eu vou fazer essa pergunta para os dois. Baseado nisso, como vocês acham que o corretor de seguros pode e deve se comportar com a sua carteira de clientes? Legal. Quer começar, Anderson? Eu quero. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Renato, e obrigado, Pires, pela me passar a palavra aqui. Primeiro, eu queria dar um bom dia a todos. É uma honra aqui estar com vocês. Obrigado, CVG, pelo convite, a possibilidade. Aos meus colegas de diretoria, que eu faço parte também, sou membro aqui do CVG. Também aí aos nossos colegas de congêneres, as assessorias que estão aqui presentes, a minha turma, a minha equipe aqui, o Ederson, o Janderson, o Bruno, o Rodrigo e os outros gerentes comerciais que estão aqui também presentes, ao Alex da Matriz, que veio nos presentear aqui também, e ao Pires, que eu sei que o quanto é difícil, pessoal, vocês não têm noção, e sem querer valorização nenhuma, aqui a brilhantar nada, mas retirá-lo da matriz no momento final de mês é porque é o CVG daqui. Eu dei graças a Deus. Ele deu esse benefício para a gente aqui para trazer um pouco mais de conhecimento que ele tem. Mas principalmente aos corretores que aqui estão. E a minha intenção também, semelhante ao do Pires, é só trocarmos um pouco mais de ideia e muito menos querer ensinar alguém, né, Pires? Que a gente quer mais aprender do que ensinar. Enfim, mas te respondendo, acho que a responsabilidade do corretor, eu acho que para esse momento... Primeiro, e eu discuto isso muito com a minha turma, que carteira que cada corretor tem? O que ele pode oferecer para o segurado dele? Ele tem uma carteira mais afortunada? Ele tem uma carteira de segurados mais modestos, mais simples? Eu tenho que separar isso daí e digo por quê. Para quem eu vou oferecer determinado produto? O resgatável, por exemplo, se é um segurado que mal está dando conta, eu estou falando aqui dos corretores mais automobileiros, né? Se ele tem uma clientela mais modesta, ele não vai oferecer, pode até oferecer, mas dificilmente ele vai ter sucesso se ele oferecer, por exemplo, um resgatável, uma previdência. Então ele tem que saber o produto, ele vai pegar aquele que tem o seguro funeral, que ele vai pagar 50, 40, 70 reais mês. Mas ele tem uma clientela mais afortunada, né, Renato? Então, esse sim, ele pode oferecer uma previdência privada, ele pode oferecer um seguro de vida resgatável, pensando no planejamento sucessório, não tão grande quanto o do Pires, mas que ele tenha lá o patrimônio que ele vai ter que, a família vai ter que conduzir aquilo. Então, acho que é isso. Um pouco é isso. Não sei se o Pires quer complementar. Quero. O Renato, primeiro que eu espero que ninguém assim se ofenda com a maneira que eu vou trazer a minha reflexão, tá? Porque não é o meu propósito, mas eu vou entregar para vocês o meu pensamento. Eu parto que tudo começa com a educação, com o conhecimento. E eu não tenho encontrado com a amplitude e com a profundidade que eu gostaria o conhecimento de fato de benefícios de seguro e previdência dentro das corretoras que eu gostaria de encontrar.
Óbvio, tem uma parte que você chega lá e você toma uma aula, né? A pessoa consegue te explicar no detalhe, consegue precificar de maneira justa, consegue te dar uma explicação técnica, consegue traduzir a explicação técnica, Lúcia, em um modelo que as pessoas entendam conforme cada público. Mas a primeira dica que se eu pudesse entregar para cada corretor é assim, ó, busque conhecimento. Busque conhecimento, porque a partir do momento que eu sei o que aquele produto pode fazer na vida do meu cliente, eu não vou deixar o cliente de fora. E aí, Renato, para a gente não esquecer esse ponto, eu queria fazer uma provocação. Quando algum amigo nosso bate o carro, qual é a segunda pergunta que mais vem com mais frequência? A primeira é, tá tudo bem com ele? A segunda é, qual é? Tem seguro? Quando não é isso? A gente tem seguro? Então tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que o nosso vizinho perde o emprego e você não pergunta se está tudo bem. Ele perde a capacidade de gerar renda na família e você não pergunta se está tudo bem. Ele gostaria de ter uma segunda opinião médica, a gente não pergunta se está tudo bem. Acontece algo mais grave, Renato. A gente não chega lá e fala para a família, olha, está aqui um cheque. Então, é esse desafio que eu acho que nós temos como pensadores dessa indústria. E aí, para concluir, eu me coloco junto, eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que nós temos uma obrigação com a sociedade de nos patrocinarmos esse modelo de fórum para a gente poder debater e levar esse entendimento para as pessoas. E esse é um papel que passa pelo corretor de seguros, sem dúvida alguma. Muito bom, Pires e Anderson. Eu concordo 100% com vocês. Tem algumas frases clichês, né, que a gente escuta no mercado, principalmente, e que eu, apesar de ser clichê, eu gosto muito, né? Tem aquela que diz que uma mente que se abre para um novo conhecimento nunca retorna ao mesmo tamanho, né? Ela sempre aumenta. E eu acho que esse é um ponto muito importante, que é a questão da educação, do corretor de seguros buscar conhecimento, e não só o conhecimento técnico, porque nós sabemos que hoje as pessoas, na sua própria palestra, isso ficou muito claro, as pessoas elas não querem saber muito qual é a importância segurada, ela quer saber o que aquele produto vai fazer por mim e por minha família quando eu precisar. Isso é o básico. E aí, pensando nisso, como é que nós podemos convencer os nossos clientes que acreditam que o seguro de vida é um produto e que só vale para casos de morte? E para as pessoas mais velhas? Eu quero. Bom, se a gente voltar um pouco no passado, o argumento mais forte que a gente pegava sempre era pela emoção, né? E o Pires disse muito bem aqui, sempre tinha que matar alguém para você convencer. Hoje não é uma verdade. E, por incrível que pareça, eu acho que o Pires chegou a apresentar um pouco disso aqui também, mas mais aprofundado nessa pesquisa do Linha, ele traz também para nós que são duas faixas etárias que hoje procuram mais por seguro de vida. As mais velhas, os mais velhos, mas também os mais novos. E fica aí essa meiuca. Então, por que esses intermediários aí da mais nova e da mais velha não querem saber de seguro de vida, sendo que, no meu humilde ponto de vista, talvez até os que mais precisem, por questão de uma morte repentina, por questão de uma necessidade financeira. Então, levando por esse lado, eu acho que essa emoção, com razão, atualmente, num mundo que a gente tem muito mais interesse da transparência, da veracidade, do papo reto, eu acho que é o que mais convence, aí eu acho que deveria levar ao seu segurado. Sem contar, é lógico, toda aí a importância, a relevância dos seguros de planejamento sucessório e também o planejamento financeiro. Né? Faz um seguro, se porventura eu falto, minha família fica ali reservada daquilo que talvez nem em vida eu consegui dar para eles. Mas eu acho que seria mais da minha parte esses argumentos, chefe. Renato, acho que, se eu puder colocar só um ponto, você perguntou da abordagem, né? Todos nós aqui temos aplicativo do banco, sim ou não? A gente olha pelo menos uma vez por dia? Talvez uma vez por dia? O Alinho está dizendo que olha 5, 6 vezes, porque é muito dinheiro entrando, então... Eu olho uma vez ou duas na semana, mas eu olho também, Alinho.
E quantas vezes nós olhamos a nossa apólice de seguro de vida? Quantas vezes nos últimos 30 dias eu olhei a minha apólice de seguro de vida? Esse comportamento é do cliente. O cliente olha o aplicativo do dinheiro dele do banco 5, 6 vezes no dia, às vezes, e mal lembra que existe um seguro de vida. E tudo, Renato, assim, como disse o Anderson, na nossa modesta opinião, está no modelo de abordagem. E assim, se eu perguntar para você, se você quer contratar um seguro de vida, honestamente a minha resposta é não. Honestamente a minha resposta é não. Mas se você me perguntar assim, ô Pires, lá dentro da sua casa, olhando para suas responsabilidades, se acontecer alguma coisa com você em qualquer aspecto na sua caminhada, certo? Tem algo que te preocupa? Então, eu acho que o corretor ele vai moldando a maneira de abordagem, Álvaro, no sentido de humanizar a oferta. Porque o seguro de vida, e você trouxe isso muito bem, Renato, o que ele vai fazer para a pessoa? Eu acho que a gente tem que despertar um pouco mais isso. Com todo respeito aqui, eu já até ouvi aquela frase, né, Anderson? Eu não vou fazer para deixar para o Ricardo, né? Certo? Enfim, exatamente. Então, eu acho que é ultrapassar essa barreira, né? Pires, eu acho que é consenso comum aqui de todos nós, ou deveria ser, pelo menos. Eu também gosto de fazer umas provocações aqui, que o seguro de vida é indispensável. Eu acho que isso é consenso. Mas eu queria saber a sua opinião sobre quais são os principais motivos que fazem do seguro de vida um produto indispensável na proteção financeira das famílias. O Renato, tem momentos na nossa vida que tem coisas que se apresentam, situações que se apresentam. Eu já repeti aqui mais de uma vez, mas eu acho muito duro num seio familiar o medo da perda de renda, né? E eu entendo que quando isso acontece, eu lembro de uma frase que meu pai me falava, Renato, que era assim, quando você tem dinheiro, todo mundo tem. Todo mundo tem. Só que quando você não tem, ninguém tem. Começa a falar que está sem dinheiro, que você vai começar a pessoa a falar, Anderson, acabei de fazer um investimento num apartamento, estou numa dureza, cara. É o meu hedge, é a minha proteção para ele não me pedir nada. Então, assim, o que o seguro de vida faz no seio familiar? Ele entrega e se entrega em momentos difíceis da vida das pessoas e que nem sempre tem outras pessoas para ampará-lo. É esse aspecto que eu acho que o seguro de vida tem. E aí, por último, Renato, eu vi um palestrante há um tempo atrás falando uma coisa que eu achei incrível. Ele dizia que era a história dele, que era a biografia dele. E ele falou assim, o dia que meu pai nos deixou prematuramente, e eu fui lá na corretora do corretor do meu pai, e junto com a nossa família, nós descobrimos que nós tínhamos seguros de todos os produtos que nós tínhamos em casa. Do telefone, do carro, da casa, de responsabilidade civil e outros seguros. Mas nós não tínhamos o seguro de vida. Naquele dia, nós descobrimos que aquele profissional tomou uma decisão que atrasou a vida da minha família 10 anos. É isso que o seguro de vida faz. Acho que é isso. Isso é pesado, né? Eu também, esses dias, escutei uma história muito parecida com essa. E o corretor ele acaba sendo o irresponsável pela própria continuidade da família. E aí, como é que vocês acreditam, né, que tanto o cross quanto o upselling pode fazer parte do dia a dia das corretoras de seguros? Posso começar, Anderson? Dizem que tudo que a gente faz por 30 dias seguidos, ou 20 e poucos dias seguidos, vira hábito, né? Só que nos primeiros 20 ou 30 dias, ele é enfadonho, ele te incomoda, o seu corpo não quer, o seu cérebro não quer, a minha cultura não quer.
me torra a paciência, para não falar outra coisa, certo? Só que depois que você coloca aquilo dentro do seu speech, vira hábito. E aí eu fui visitar um corretor, eu vou citar o local, mas como eu não tenho autorização dele, não vou citar a pessoa. Eu fui visitar um corretor em Belo Horizonte agora há poucos dias e eu fiz essa pergunta para ele, Renato. Como que você transformou uma carteira de patrimônio em uma das maiores carteiras do Brasil em benefícios? Ele falou, Pires, porque eu antes finalizava perguntando, você não quer dar uma olhada no seguro de vida também? E a pessoa já tinha feito o que ele queria fazer ali, ele ia embora e falava não. Aí ele falou, fiz uma inversão. Eu começo a visita, a conversa, eu começo com o seguro de vida. Porque se eu sair dali sabendo que eu protegi aquela família, eu vou embora para casa tranquilo. E isso virou um hábito meu e hoje da minha equipe de mais de 30 angariadores. E eles emitem lá por volta de 45, 50 propostas de seguro de vida todos os dias. Tá? Anderson, acho que é um pouco disso que eu penso. Eu vou falar rapidinho, e sempre você pode começar, viu, chefe? Não precisa nem perguntar se... Jamais eu vou falar que não pode. Ô, Anderson, eu tenho juízo e boleto, né? Ele deve ter alguma nota para eu assinar hoje. Mas brincadeira à parte, rapidinho. É tão bonita essa frase, né, Renato? Cross-selling, upselling, todo mundo faz. Coloca-se nas mídias, eu tenho no meu site, provoco o meu segurado, mas é muito bem o que o Pires disse. E a prática disso? Como que cada um aqui funciona? Como que cada corretora trabalha isso? Principalmente quando eu me vejo no corretor automoveleiro, né? Por que ele não vende um seguro de vida juntamente com o seguro de automóvel? E esses dias, né, Mota? Eu estava em Osasco e fui fazer uma visita num corretor lá e aconteceu isso de fato, porque até então também sabia dessa história, Renato, só na teoria. Só sabia falar, é muito fácil, tem que fazer, vem fazer aqui dentro. Mas eu vi que um corretor, ele tem esse aspecto de fazer o seguro, o cross-selling, né? Trazer os produtos para o que ele já tem dentro da carteira dele. Mas naquele dia ele falhou, porque ele estava fazendo o seguro de um veículo, me lembro muito bem, era um Corolla, e ficou em resumo R$5.000, e ele com 10%, era um Corolla blindado. Ficou R$500 de comissão. Eu falei para ele, poxa, na hora que terminou, lá o seu funcionário dele batendo palmo porque tinha fechado, estava concorrência, automóvel quase não tem, né? E ele conquistou o negócio. Eu falei para ele, poxa, você podia ter ofertado no final, já que é um carro blindado, também esse cara tem preocupação com ele ou com a família dele, podia ter ofertado o seguro de vida. Se você fizesse um básico, R$150 mês, você teria ganho R$645 de comissão. E feito os dois, o auto e o vida, R$1.145. Será que não vale a pena? Ele ia deixar de fazer? Mas talvez é o que o Pires disse, não estava combinado não. Talvez ele inverteu a situação, né? Devia ter levado à frente, não depois do seguro de automóvel tendo sido feito. Então é só uma provocação, obrigado pela pergunta, mas é isso. Cross-selling e upselling é muito bonito na teoria, na prática, será que eu faço? Como que eu vou fazer? Por isso que eu dei aquela dica também inicial. Qual a minha carteira? Para quem que eu ofereço? Qual produto eu ofereço? Com quem que eu converso? Eu preciso da seguradora para me trazer profissional para falar que seja de vida, de previdência, que é até menos usual ainda, mas a gente tem uma equipe lá, e eu tenho certeza que todas as seguradoras têm, para poder ajudar aquele segurado que não tem a rotina da vida dele, né, a cultura da corretora dele de oferecer aí seguros de vida ou de previdência. E a gente está aqui para isso. Acho que todos nós somos responsáveis para oferecer mais seguros de vida para todos os nossos clientes já de outros ramos ou aqueles até que não tenham. Então, todo o mercado segurador aqui presente, corretores, assessorias e o mercado aqui, inclusive, da imprensa especializada, divulgar mais sobre seguro de vida. Ninguém prejudica o outro a vender porque o percentual ainda é muito pequeno. O Pires disse de 18%, né? No total. Se a gente retirar seguros concretizados dentro das agências bancárias, e só uma vírgula aqui, uma aspas, né, que o Bradesco tem corretores seguros dentro das agências bancárias. Mas entre todas elas, e ainda aqueles que são de empresariais obrigatórios pelos sindicatos, não sobra 4% de pessoas que têm seguro de vida. Olha o quanto a gente ainda pode ganhar dinheiro, vender o corretor com a sua carteira. Então é só uma dica aí para a gente poder melhorar isso daí. Obrigado, Renato. Não, imagina. E como eu gosto de provocar, e aqui a gente tem bastante
funcionários de corretoras, ou que já foram em algum momento, né, ou que ainda são, que já foram visitar alguns corretores e ouviram, né, a célebre frase: não, eu vou contratar uma pessoa para começar a vender o seguro de vida na segunda-feira. Né? É a mesma coisa do regime, né? Vou fazer o regime na segunda-feira. Você tem visitado comigo, né, Renato, Pois ultimamente? Isso é uma máxima, né, no nosso mercado. Mas eu acredito que existe a boa vontade. O que não existe, às vezes, é a sequência, é o fazer. É aquilo que o Pires disse, né? É você insistir naquele processo e acreditar que ele funciona. E eu acho que hoje o seguro de vida ele traz embarcado uma série de outras coberturas e outras assistências que facilitam o corretor a fazer esse processo, não vou dizer de migração, mas esse processo de construção de uma base de seguros de vida dentro da sua corretora. E aí, eu queria fazer uma nova provocação. O que vocês acham que as assistências oferecidas no seguro de vida têm se tornado cada vez mais populares e como o corretor pode se aproveitar disso? Uai, chefe, eu quero. Se você quer que eu comece, Anderson. O que você preferir. Bom, a assistência hoje, eu me lembro muito bem, eu discuti isso com o Pires, quando ele já começou a trazer para a gente a relevância desse tema. A gente, né, de seguradora, a gente muda de alguns locais. E quando eu estava antes aqui de São Paulo, capital, eu era do Sul, morava em Curitiba, representava ali os 3 estados do Sul. Fazendo um paralelo aí, uma analogia ao seguro residencial, lá no Sul a gente vende seguro residencial, o maior argumento de venda é sobre a própria cobertura. Ou é de roubo, quando são cidades do interior, ou é aquela cobertura, principalmente em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, de vendaval. Então, compra-se pela cobertura do produto. E eu vim para São Paulo, feliz da vida, né, transferido, achei, poxa, agora eu vou arrebentar com esse tanto de prédio, que toda vez que eu olho ainda isso aqui, para mim me impressiona. Falei, agora seguro residencial, de apartamento, mole, né? Vendeu o triplo que a gente vende. E eu percebi que não era a cobertura do produto que fazia a diferença. O interessante ali era a assistência de noite, aqui na capital principalmente. Por quê? Quem vai entrar dentro da minha casa? Que serviço ele vai prestar para mim? E o quão caro também é aqui em São Paulo uma prestação de serviço disso, né? E se eu tenho um seguro residencial e que tem essa cobertura, fez toda a diferença, foi onde a gente começou a vender bastante seguro residencial aqui na capital. E isso o Pires, quando trouxe, foi, poxa, linkou direitinho com o seguro de vida também. Porque dentro do seguro de vida, e o Pires já deu alguns spoilers aqui, poxa, eu tenho o seguro PET que me dá, inclusive, eu não sei se vocês sabem, eu comentando esses dias, foi você, né, Linho, que seu filho é veterinário, né? No seguro de vida, um básico individual tem cobertura para o PET de castração. Custa, a gente cobra até R$1.000. Aí eu acho que foi ali que falou, tem R$600 que custa o seguro, uma castração de um pet pequeno. Então, quer dizer, só aí você já ganha dinheiro ofertando o produto, e como o Pires disse, eu acho que ele disse é um pouco inverso, mas eu falo aqui o contrário. Você compra um funeral, você compra uma assistência e ganha até o seguro de vida. Olha que legal. Então, mas é isso, eu acho que eu não quero estragar, tem outras coberturas, por exemplo, o motorista amigo. Quanto custa para você pedir alguém para te levar, ou a multa que você leva, ou o risco de vida que você passa, não para você como para os outros? E o seguro de vida dá isso gratuitamente no seu assistência dia e noite. Eu só acrescento, Renato, e aqui, acho que até além da assistência, os seguros mais modernos hoje, eles já vêm precificados de uma maneira muito mais correta, e de uma maneira que ele traz um desenho muito mais democrático, na minha opinião. Você observa que a indústria hoje produz produtos, por exemplo, para as mulheres, que traz assistências em patologias para esse público, né? Então, quando o produto faz isso, eu deixo de precificar situações que seriam onerosas, mas não benéficas, e deixo para precificar de uma maneira muito justa situações que para esse público é absolutamente importante.
Então, esse é um modelo de cobertura que também é uma assistência. Quando eu olho para um profissional liberal, que ele depende para construir rendas de membros ali, seja os dedos das mãos, braço, etc., mobilidade, trabalha de pé. Então, você consegue dar essa cobertura hoje agravada para essas pessoas, precificando exatamente aquele risco que aquela pessoa tem de necessidade. Então, eu acho que esse amadurecimento da indústria, que passou pela melhoria de produtos, ele nos leva para uma condição de entregar muito mais benefícios na jornada de vida do que lá no final da vida. E eu acho que o grande pulo do gato é a gente perceber esse valor que isso pode gerar na vida das pessoas. Eu acho grandioso isso. Eu acho grandioso porque o indivíduo experimenta na primeira pessoa o benefício que ele contratou, e não na terceira pessoa que vai receber um cheque e uma frase "lamento muito". Eu acho que esse é o segredo das assistências, essa conexão durante o caminho do indivíduo. Muito bom, Pires. Você sabe que eu sou um grande defensor do seguro de vida além da cobertura de morte. Esse, inclusive, foi o tema do nosso primeiro café da manhã, lá em 2023. E esse tema ele acabou reverberando muito por conta da forma com que a gente apresenta o seguro de vida, né, para os clientes, até mesmo as seguradoras para os corretores. Né? Então, é uma bandeira que eu tenho, que eu acho que é muito importante. Mas como o Bradesco Vida e Previdência está se posicionando frente às novas demandas dos consumidores, e principalmente nesse contexto que nós temos hoje da digitalização das coisas? Renato, eu vou pedir licença aqui, porque nós estamos com a indústria de seguros e previdência aqui, mas você me fez uma pergunta nominando a companhia, então vou responder pela companhia. Mas eu tenho certeza, e com todo respeito, que se a gente olhar aqui as congêneres que estão presentes, nós não temos grandes distâncias, certo? Muito pelo contrário, é um mercado muito, muito parecido, muito commodity, né? Mas nós temos tentado investir o máximo possível em apoiar o corretor ou a corretora de seguros na questão da capacitação. Então, a questão do treinamento para nós, ele é decisivo na nossa estratégia, certo? Nós queremos ajudar o corretor a conhecer de fato o que esse produto pode levar para ele enquanto empresário pensando em receita, levar para ele o quanto que ele pode alongar a curva de relacionamento com o cliente com um produto de cauda longa, e o quanto que esse produto é agradável quando ele é colocado da maneira correta. Então esse é o nosso primeiro pilar, que é capacitação e ajudar o corretor. O segundo pilar é a questão da jornada. Ninguém gosta de tentar transmitir uma proposta de seguros e ser um negócio demorado, burocrático, difícil e etc. Então a gente tem trabalhado muito para dar uma jornada fluida para o corretor. Terceiro e último é o processo. O corretor de seguros, ele não precisa, com o produto de benefício, o seu telefone não vai tocar 3 horas da manhã, 2 horas da manhã no sábado, no domingo, no almoço do domingo. Porque o cliente que contrata o seguro de benefícios, e aqui eu devo ter algumas testemunhas, né, ele procura a seguradora quando acontece algo. Diferente de muitos ramos, que o primeiro telefone é o telefone, às vezes, até do corretor. E o nosso processo de liquidação de sinistro hoje é para dar 0 back para o nosso corretor. E por último, evidentemente, produtos adequados e uma remuneração honesta. É isso que a companhia tem investido e investido muito. E eu espero que a gente se encoraje a fazer essa aproximação e experimentar essa proposta da companhia. Muito, muito bom. Renato, só rapidinho, só complementando, porque ele esqueceu de dizer só uma coisa. Ele citou muito que vem da matriz para fora, né? Mas a companhia, e a gente brinca aqui com o Pires porque ele é realmente absurdamente exigente com a gente quanto ao que eu vou dizer, que é o quê? Relacionamento.
estar próximo do corretor, estar próximo da assessoria. Isso faz, e às vezes até dependendo da situação, com, claro, autorização do corretor, próximo do segurado. Então, isso para nós hoje é fundamental. Claro, a gente não consegue atingir a todos e a curto prazo, mas é a intenção da companhia. A cada momento, com cada um do seu jeito, trazer bons negócios para dentro de casa. Então, tudo que o Pires disse, mais o próximo, o relacionamento próximo. Eu não vou perder a bola, Renato. Se alguém quiser se relacionar e não encontrar o Anderson, dá um toque para mim lá. Muito bom, muito Oi, bom, Paulo, gente. como é que é? Tem o QR Code aqui do telefone até de casa, tá? Pode... Ô, Lúcia, como é que nós estamos com perguntas e tempo? Gente, assim, o bate-papo estava tão bacana aqui que a gente acabou se estendendo um pouco mais. O horário voou e vamos abrir para uma ou duas perguntas no máximo, porque afinal de contas, tanto o Pires quanto o Mundinho precisam almoçar, né? Porque senão fica ruim. Ele vai achar que nós somos uns péssimos anfitriões. Né? De forma nenhuma. Então temos o QR Code aqui na tela. Né? A hora que vocês fizerem a pergunta, cai lá para a Lúcia e a Lúcia manda aqui para mim e a gente responde. Enquanto esse processo continua, eu vou fazer mais uma provocação. Essa não está no script, mas também não é uma pergunta ruim, tá, Pires e Mundinho? Tá bom, pode mandar. Eu fiz essa provocação também o ano passado aqui, e que o mercado de seguros de vida, eu vou usar a pandemia, né? Eu já não me recordo mais os números exatos, mas na pandemia o mercado segurador pagou mais de 8 bilhões de reais em benefícios. E só quem sabe disso é o mercado. Nós profissionais, nos comunicamos muito mal com o público, dizendo o que nós estamos devolvendo para a sociedade, para aqueles que acreditaram no nosso negócio, na nossa indústria. Não vou perguntar o que vocês pensam disso, mas como você acha, e isso é só para tomar um tempinho aqui, que o mercado poderia se comunicar melhor com o público? Renato, eu disse aqui que eu acho que a gente tem um dever assim, em termos de aculturar, de informar e de esclarecer, né? E assim, eu acho que as seguradoras como um todo, e aí não falo aqui pelo Bradesco, é uma leitura muito mais do que eu tenho do próprio mercado, eu acho que nós ficamos com algum receio, talvez com muito poucas exceções, de trazer isso assim à flor da pele de uma maneira muito explícita e dar uma impressão inadequada daquilo que a gente quer dizer. Eu acho que nós tivemos algum receio, sabe, de traduzir talvez até algum oportunismo que seria muito ruim para a indústria. Mas eu acho que, tirando esse ponto, o comportamento da indústria de seguros de vida no Brasil, eu achei que foi exemplar e é um exemplo que eu cito em qualquer lugar do mundo que eu for. Porque todos nós aqui, enquanto seguradoras, nós tivemos que tomar uma decisão de pagar um benefício que não estava de fato contido no contrato. Certo? E essa decisão, sim, que eu acho que a gente poderia ter trabalhado de maneira mais explícita. Porque ela foi uma decisão muito onerosa, não precificada, que ela entrou dentro das reservas técnicas das companhias, sim. Né? Eu não vou citar aqui valores nominais por respeito à própria indústria, né? Mas eu estou falando de bilhões de pagamentos que havia amparo civil, amparo legal para dizer não. E a indústria honrou esse posicionamento. E eu acho que ao tomar essa decisão, nós como seguradoras, honramos também o corretor de seguros que estava ali representando aquelas famílias que estavam confiando na gente. Né? Perfeito, perfeito. Apareceu uma pergunta aqui do nosso amigo Marcos Salom, da Suíça Re. A pergunta é: vocês comentaram sobre a importância da jornada de contratação. De que forma a indústria pode facilitar a jornada, tanto para o proponente quanto para o corretor,
tendo em vista a necessidade eventual de evidências médicas, financeiras do proponente e outros detalhes. Só repete o nome dele para mim, por favor. Marcos Salom. Ô Marcos, é assim, ó. Eu acho que a gente trata tudo muito igual. E assim, eu participei agora de algumas discussões, Renato, que a gente começa a olhar para o 100% e entender que aquele 100%, talvez 70%, 80%, 85%, eu vou citar um exemplo real, vai. Nós olhamos um processo nosso que 95% das perguntas que faziam para nós autorizávamos. Da base de leitura desses dados me permitiu desonerar a nossa equipe que 95% daquele trabalho não passaria mais por ela e nós faríamos uma aprovação automática. Quando eu fiz isso, eu peguei a minha equipe e dediquei ela àqueles 5% que de fato precisava de uma dedicação, de uma análise mais detalhada. Nós saímos de 4, 5 dias de análise para praticamente D0 em muitos casos e D1 nos demais. Então, quando a gente adiciona esse olhar, a gente resolve problemas muito importantes. E na emissão, Renato, eu vou dar é quase um spoiler aqui, mas é o que está acontecendo em boa parte do mundo e vai acontecer aqui no Brasil. A emissão precisa ser por inteligência artificial. Eu falo que eu sou José Pires, que eu tenho 53 anos, que eu tenho 2 filhos, que eu tenho minha esposa, eu conto um pouco da minha trajetória de vida e em 20 a 30 segundos precisa estar uma apólice emitida no meu WhatsApp para eu dizer sim ou não. A gente precisa caminhar para essa direção, para a gente tirar esse papel do corretor de que ele tem que ter um pedaço da atitude dele de back e deixar ele 100% dedicado ao front. Nós não estamos nesse ponto, mas é para lá que eu entendo que nós vamos caminhar. Muito bom. Gente, encerramos as perguntas. Eu gostaria de, em nome do CVG, em nome de todos que estão aqui, agradecer imensamente essa praticamente aula que a gente teve aqui. Pires, muito obrigado. Mundim, muito obrigado. E agradeço a todos. Vamos almoçar agora, né? Obrigado, Muito gente. obrigado a todos. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. A todos.